Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por intermédio de mais uma breve palavra, uma palavra que possa edificar a nossa vida e estruturar a nossa ação com aquilo que professamos, que ela possa trazer uma firmeza de propósito ao nosso coração. Vamos lá para mais uma breve conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do versículo 7, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles. Pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria da autoridade que o Senhor nos deu, mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem: a carta de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Essa gente deveria perceber que quando estivermos presente em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos à distância em nossas cartas. Glória a Deus, irmãos. É o apóstolo Paulo num texto bastante convincente. Na segunda carta de Coríntios, visto que na primeira carta, irmãos, ele literalmente descascou o abacaxi, como nós falamos aqui em Minas, ou falamos assim numa tentativa de expressar que ele falou tudo o que tinha direito, que ele simplesmente mostrou para os outros o que realmente estava acontecendo. A primeira carta ela vem justamente para corrigir, porque, irmãos, a igreja de Coríntios era uma cidade portuária, ficava na Grécia, recebia bastante visitas de pessoas estrangeiras, era bastante influenciada devido a esse motivo. E por isso ali tinha muitas mulheres que, por exemplo, ganhavam a vida como prostituição, e essas influências estavam adentrando a igreja que Paulo tinha plantado ali. E por ele estar ausente, falsos profetas entraram, e uma das tentativas dele era justamente descaracterizar a pregação de Paulo, primeiro por sua eloquência e segundo justamente com as ações que não condiziam com aquilo que ele falava, e ele está aqui explicando agora o motivo disso. E essa parte do texto nos ensina bastante da nossa vida em Cristo. Começa dizendo assim, eu quero fazer as aplicações pertinentes. Começa falando assim, vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto a eles. E essa é uma verdade bíblica, irmão. Qual? De que não é pela aparência que se julga se eu sou ou não de Cristo. Eu quero repetir isso. Não é pela aparência, não é pelos sinais, não é por aquilo que eu digo, não é porque eu estou pregando aqui todo dia, não é porque eu entoo louvores com a mão para cima, não é porque faço sinais e maravilhas, não é por isso, irmãos. Ele dá algo que é bastante característico, irmão. Por quê? Sabe o que testifica que uma pessoa é de Cristo? É justamente o Espírito Santo. Quando nós sabemos que uma pessoa é de Cristo porque o Espírito Santo testifica em nossos corações, e tem mais a ver com aquilo que ela exerce, que é justamente o amor. O amor de Cristo está naquela pessoa. Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo 5, que a esperança não falha, porque Deus nos encheu do seu amor por meio do seu Espírito Santo. E o amor de Cristo, ele vai além da circunstância. O amor de Cristo vai além da condição de amar. O amor de Cristo vai além de qualquer autoridade humana. Não é pela aparência que se julga ou não, irmão de Cristo. Quando Nicodemos vai ter uma conversa com Cristo, ele fala: mestre, se eu não me engano, João capítulo 3, versículo 2, sabemos que você é de Deus pelos sinais que você realiza. Ninguém faria estes sinais se não viesse da parte de Deus. E bem se engana, irmão, porque nós vemos que os magos, os feiticeiros realizam os mesmos sinais na libertação do Egito, os mesmos sinais que Moisés fez operando por meio do Espírito de Deus.
Então, não podemos equiparar por isso. E como que nós fazemos, Alisson? Eu gosto de um texto que diz, que o próprio Senhor Jesus diz, João capítulo 7, versículo 24, quero ler na versão Almeida, revista e corrigida, diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E como que é, irmão? É justamente pela justiça. É para saber se essa pessoa, ela fala aquilo, se ela faz aquilo que ela fala, se ela pratica a justiça de Deus, se ela ama incondicionalmente, se ela consegue perdoar, se ela exibe os frutos do Espírito Santo relatado pelo próprio apóstolo Paulo na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Amor, amabilidade, domínio próprio. Então são essas coisas que vão me dizer. E o próprio Espírito Santo, irmão, se eu converso com o Espírito Santo me diz, irmão. Não tem dúvida, porque por muitas vezes na caminhada nós vamos lidar com pessoas que nós não conhecemos, mas que Deus já conhece. Eu quero repetir, no meio do caminho nós vamos lidar com pessoas que nós não conhecemos, mas que Deus conhece muito bem, e essas pessoas virão para ajudar. Essas pessoas servirão de apoio em momentos oportunos na nossa caminhada. Precisamos aprender a ter comunhão com o Espírito Santo, a dialogar com o Espírito Santo sobre as pessoas. Olha, no versículo 8 ele vai falar: pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria da autoridade que o Senhor nos deu, mas nossa autoridade visa edificar vocês. Eu quero repetir: visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonho de usá-la. Uma das coisas que estava acontecendo era que Paulo, ele estava orgulhando os falsos profetas falavam que ele estava orgulhando da sua autoridade, que ele orgulhava-se do cargo dele, que ele se orgulhava justamente da autoridade que tinha recebido de Deus. Questionavam essa autoridade, se ela era mesmo dada por Deus por causa da eloquência e daquilo que ele estava falando, embora ele não fosse tão eloquente, por exemplo, como Apolo, que era um pregador que era formado na própria Grécia. Então, portanto, ele teve ali a formação de eloquência que a escola grega oferecia aos seus oradores. Então, irmão, o que acontece aqui? O que nós aprendemos com esse versículo? Que a visão do propósito, mesmo que às vezes rígida, é para o bem. Eu quero repetir isso. A visão do propósito, mesmo que rígida, ela é para o bem. Ela visa edificar e não destruir. E nós vemos isso até mesmo na figura do Senhor Jesus, irmãos. O Senhor Jesus, por muitas vezes, usou de dureza. Em João capítulo 6, ali no versículo 61 em diante, se eu não me engano, ele começou a dar um duro discurso e falar algumas coisas. E no versículo 66 falou que daquela hora em diante muitas pessoas começaram a se afastar. Ele olhou para os 12 e falou: vocês vão também? E aí em João 6, 68, Pedro, olhando para Jesus, falou: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida, ou as palavras de vida eterna? Por quê, irmão? Porque muitas vezes as palavras serão duras. Às vezes as palavras, como no caso do apóstolo Paulo, visava justamente não deixar a igreja ser contaminada por práticas que mais à frente destruiriam, como por exemplo o caso do presbítero, que dormia com a sua madrasta. Nós vemos hoje, irmãos, muito liberalismo dentro de alguns lugares que deveriam pregar a santidade, pois se dizem lugares de Deus, não é verdade, irmão? E a santidade, ela é inegociável na vida com Deus. Por quê? Porque Deus é santo, irmão, Kadosh, santo, separado de toda maldade. Santidade quer dizer isso, separado da maldade. Olha, precisamos aprender com isso. Então, às vezes, a palavra vai ser dura. Às vezes, a palavra vai confrontar. Às vezes, a palavra vai vir rasgando o nosso coração e nós vamos querer pegar o profeta pelo pescoço e levantar lá em cima. Às vezes, nós vamos querer pegar o pregador, meu irmão, e pisar na cabeça dele. O que esse homem está falando? O que essa mulher está falando? Mas é para o bem, meu irmão, é para edificar. Olha, no versículo 9 fala: não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas. E quem melhor do que ninguém, irmão, para conhecer o coração de alguém, não é verdade? Porque tem tudo a ver com isso, irmão. Tem tudo a ver com isso, meu irmão. O quê? A intenção do coração.
É a motivação que nós somos movidos que verdadeiramente nos diz se estamos amando ou não. Deus conhece o profundo do coração, irmão. Então, o que eu aprendo com esse versículo? Que nem tudo que parece realmente é. Vamos ler novamente? Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas, mas as cartas eram bem rígidas. A primeira carta era muito severa. Fazia uma alusão à severidade de Deus, irmão. Então, nem tudo que parece realmente é. Precisamos olhar as motivações por trás disso, que é a forma como Deus olha, irmão. Então, às vezes, no primeiro momento vai assustar, mas a verdade é que está amando. A verdade é que está amando muito mais do que os anteriores que vieram ali. Jeremias 17:10 fala: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E é dessa forma. Paulo tinha segurança nisso, tem certeza que ele leu essa palavra, tem certeza que Deus conhecia a motivação de Paulo, irmão. No versículo 10 vai dizer, as cartas de Paulo, pois alguns dizem, por que ele está falando isso? Alguns estão dizendo, e o que mais tem, meu irmão, por aí é falador para falar do nosso trabalho. Normalmente quem fala muito não tem nada a dizer, quem fala muito não faz a metade do nosso corre. Falam muito, eles falam até de Deus, irmãos, mas não fazem a metade do nosso corre. Então, falam assim em Jeremias, fala assim no versículo 10, pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas pessoalmente é fraco e seu discurso de nada valem. E aqui eles estão fazendo uma alusão justamente do discurso a Apolo, que tinha um discurso eloquente. E também a aparência de Paulo, pelo que parece, pelos relatos, como por exemplo de Joséfo, era bastante franzino, um homem bastante baixinho, sabe? Com pouca força física. Então talvez estivessem tentando desmotivar por aquilo que ele aparentava ser. Irmão, e muitas vezes é assim, a gente tem cara de bravo, mas o coração é de criança. Eu quero repetir, muitas vezes a gente tem cara de bravo, mas o coração é de criança. E o que os outros dizem, irmão, guarda isso como uma sabedoria para você. O que os outros dizem mostra mais sobre elas mesmas. Eu quero repetir isso. O que as outras pessoas dizem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o que nós estamos fazendo, mostra muito mais sobre elas do que o alvo do falatório. Irmão, eu quero falar para você algo. Você sabia que o combustível para o fofoqueiro é o ouvido de quem ouve? Então, quando começarem a falar mal de alguém, saia de perto. Principalmente se é alguém que você considera, se é alguém que você tem consideração e você sabe que não é o que estão dizendo que é. Sabe? Deixa falar. Irmão, deixa que falem, deixa que digam, deixa que pensam. O que o Senhor Jesus fala sobre isso? É bom saber sobre o mestre, não é verdade? Olha o que ele fala. Lucas 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro que está em seu coração. Primeiro, ele considera que o coração pode guardar tesouros. E que um homem bom tira coisas boas do seu coração. Porque tudo se refere justamente ao coração. Por isso que o Senhor sonda a mente e o coração, irmão. Porque quando nós quisermos saber sobre uma pessoa, irmão, nós devemos perguntar realmente ao Senhor e crer nele no que ele está falando. Ele fala, e um homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Um homem bom, ele tem tesouros no coração, mas um homem mau, ele tem um mal no seu coração. Ele fala em outra passagem, em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, no versículo 13, que ali procedem as guerras, o que? Da onde? Do coração, porque do coração não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Por quê? Porque é ali que sai ali que sai as guerras, que sai o adultério, que sai justamente a fornicação, que sai justamente tudo aquilo que é ruim, irmão, a imoralidade sexual. Ele vai falar isso. Ele fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. E não tem como negar isso, irmão. Então, quando uma pessoa fala mal de outra pessoa, o que ela está falando? Ela está falando de si mesma, irmão. Ela está falando justamente daquilo que está no coração dela. Então, nós não devemos, irmãos,
nos mover por isso? Paulo está falando, irmão, pois alguns dizem, é o que eles dizem. E o que Paulo está falando? O que Paulo fala? Paulo responde, fala, essa gente deveria perceber que quando estivermos presentes em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dizemos à distância das nossas cartas. O que Paulo está falando, meu irmão? Eu vou praticar aquilo que eu discurso. Eu não vou arredar o meu pé, porque a minha estatura não aparenta força. Porque a força de Paulo não vinha dele mesmo, a força de Paulo vinha do Espírito Santo de Deus. E quem está firme no propósito, meu irmão, quem sabe o que faz, quem obedece a Deus, quem anda com Jesus, quem obedece ao Espírito Santo e é guiado pelo Espírito, o discurso e a prática estão alinhados. E o nosso discurso e a nossa prática devem estar alinhados, irmãos. É isso que nos protege, é isso que nos dá autoridade. É isso que mostra que somos verdadeiros e que verdadeiramente estamos do lado de Cristo. Muitas pessoas falam, meu irmão, muitas pessoas erguem as suas mãos no culto, muitas pessoas dizem adorar a Deus, mas o que o Senhor dizia? Honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque a verdade é que quando vira as costas, quando está no escondido, a prática é totalmente bem diferente. Então, o discurso e a prática devem estar alinhadas, e não só de forma aparente, principalmente quando nós estivermos longe. Olha, a palavra vai dizer, na sequência aqui de Lucas 6, o Senhor diz justamente uma parábola para ilustrar isso, do homem que tira as coisas boas e do homem que tira as coisas más do coração. Ele fala sobre o prudente, o insensato, aqueles que constroem a casa. Ele fala em Lucas 6, no versículo 47, ele fala, eu mostrarei, o Senhor Jesus está falando, eu mostrarei, com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica. É como um homem que construiu, que um homem ao construir a sua casa, cavou bem fundo. Primeiro ele desceu, irmão, primeiro ele se humilhou, primeiro ele cavou bem fundo, primeiro ele veio praticar o Mateus 6,6. Primeiro ele falou com o mestre, se humilhou diante do Senhor e colocou os alicerces na rocha. Quem é a rocha? Isaías 26, versículo 4. Eu, o Senhor, sou a rocha eterna, somente o Senhor sou a rocha eterna. E a rocha da eterna de firmeza, irmão, de que não se abala. Ele fala, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Ou seja, ele não estava preocupado, irmão, com o que a casa ia aparentar ser. Por quê? Porque o que é aparente, meu irmão, nós podemos reconstruir a qualquer momento, mas o alicerce, quando é levado embora, irmão, não fica nada, é destruído. E um homem que pratica as palavras de Deus, a mulher que pratica as palavras de Deus, tem um alicerce firmado na rocha. Ele não está dizendo que não vai passar pela dificuldade, pelo contrário, vai passar. Para quê? Para que o Senhor mostre através da vida daquela pessoa que ela está firmada em Deus, que ela não mudou o conceito dela, que o alvo dela continua o mesmo e que o discurso e a prática consistem justamente na mesma coisa, estão alinhadas. Então permaneça, irmão, porque Isaías, e eu quero terminar aqui, Isaías 26, versículo 3, diz, o Senhor mantém em perfeita paz, o propósito está firme e que confia nele. Confia no Senhor, mantenha o discurso alinhado com a prática e colherá o bom fruto de justiça que o Senhor reservou para você. Que os irmãos possam ficar hoje com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.